ゴムゴムのでっかい。なぜここに CP0？A quarta marcha de Luffy lhe dá um poder tão insano que nem mesmo o Chichibukai do Flamingo foi páreo para ele. Porém, com Kaido essa história passa a ser muito diferente, pois a resistência da fera é um dos seus pontos mais fortes. Isso sem mencionar a sua força descomunal. E quando a batalha entre esses dois monstros finalmente estava ficando divertida, Luffy acabou sendo atrapalhado pelo líder da CP0 e a tristeza no rosto de Kaido mostra exatamente o mesmo olhar que ele fez quando a sua luta contra o Den foi interrompida. Mas e agora? O que aconteceu com Luffy? Ele morreu? Será aprisionado de novo? Ou vai se levantar mais uma vez para continuar a sua batalha? Se você quer saber tudo o que rolou nesse episódio 1069 de One Piece, vem com o pai e lá vamos nós. Salve família, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. E eu já posso dizer pra vocês, eu já tô sentindo o cheirinho de Luffy e Nika chegando por aí. Que episódio foi esse? Cenas incríveis, uma batalha bastante frenética entre Luffy e Kaido. Além também de que a Toei fez um bom trabalho e adaptou todo o capítulo 1042, além também da página que tinha ficado faltando do capítulo 1041. Ou seja, no próximo episódio já veremos o Nisha falando Joy Boy voltou e Luffy aparecendo com seu cabelo derretido. Porém, tem uma péssima notícia aí, porque o próximo episódio foi adiado, não terá episódio de recapitulação, não terá nada. Depois eu vou fazer um vídeo aí explicando melhor o porquê que isso aconteceu. Mas falando desse episódio 1069 agora, antes que eu me empolgue aqui, deixa aí esse likezão e se inscreve no canal para vocês não perderem o melhor conteúdo de One Piece. Agora chega de enrolação, vem com o pai e lá vamos nós! O episódio começa mostrando Raizou e Fukurokujo. Raizou já está completamente coberto pelas chamas há algum tempo, enquanto Fukurokujo acabou de ser envolvido pelo fogo agora. E como ele não consegue suportar a dor, ele cai no chão e começa a pedir por água. Então galera, essa cena aí já foi bastante legal, porque mostra Raizou se lembrando dos momentos finais de Oden, quando eles estavam ali naquela panela de óleo fervente. Então esse foguinho aí não é nada comparado ao que Oden passou. E o próprio Raizou ainda fala para Fukurokujo que depois que ele se aliou a Orochi, ele acabou se tornando mais fraco. Podemos ver então que Jinbei acaba chegando no local para ajudar alguns samurais a fugirem dali, porque o castelo está pegando fogo, e ele acaba encontrando a Raizou. E Raizou então acaba pedindo um favor para Jinbei, só que esse favor não foi revelado. E olha só, Raizou já mandou muito bem nessa batalha contra Fukurokujo, e eu já te adianto aqui que mais pra frente ele vai imitar novamente, vai ter umas cenas bastante legais com ele e com Jinbei. A cena muda e podemos ver o líder da CP0 se preparando para cumprir a ordem que recebeu de matar Luffy. Porém, X-Drake resolve tentar impedi-lo e usa sua espada para atravessar as costas do agente da CP0. E trazendo aqui uma curiosidade para vocês, eu nunca falo o nome dos agentes da CP0, mas eles já foram indicados. Esse daí que tá lutando com o X-Drake, por exemplo, se chama Guernica. Voltando para o episódio, vemos que o agente da CP0 consegue se libertar da espada que X-Drake tinha te enfiado pelas costas, lá ele. E então ele acerta uma dedada em X-Drake que chega até mesmo a tirar sangue dele, lá ele de novo. Ao usar o Shigan, ele atravessa o seu dedo na garganta de X-Drake e podemos ver sangue para todo lado.
E ao que tudo indica, X-Drake se tornou mais um novo contratado pelo Vasco junto com o Izou. Ou seja, o Vasco está se tornando um time cada vez mais forte e deve sair da zona de rebaixamento logo logo. Então galera, brincadeiras à parte, um fato interessante é que até hoje não se sabe se X-Drake morreu ou não. Ele tem até uma apariçãozinha ali mais pra frente, mas não é nada que deixe muito claro se ele morreu ou se ele ficou vivo. Outro personagem que vai acontecer a mesma coisa também é com Basil Hawks. Afinal de contas, depois da luta de Basil Hawks com o Killer, não ficou claro se ele morreu ou não. E aí vai ficar ainda assim com essa dúvida se os dois estão mortos ou se eles estão vivos. Então galera, outra cena bastante legal entre X-Drake e o agente da CP0 é que rola um diálogo entre eles, onde o agente da CP0 pergunta a X-Drake por que é que ele está fazendo aquilo. E X-Drake simplesmente responde que é porque ele está seguindo os seus ideais. Então nesse momento o agente da CP0 acaba ficando admirado com aquilo. E eu acho, na minha opinião, que ele não queria agir daquela forma que ele age. Primeiro que ele recebeu uma missão suicida. Então ele já não queria ter que ir lá atrapalhar a luta de Kaido. Mas ainda assim ele precisa obedecer às ordens, principalmente porque elas vieram dos Gorosei. Segundo, os agentes da CP0, eles são pegos desde crianças para poder começarem a treinar. Se vocês se lembram bem, o próprio Rob Lute foi pego ali com 12 anos mais ou menos. E ele, depois de um tempo, foi ficando tão frio, mas tão frio, que teve uma hora que ele matou várias pessoas, tipo, sem motivo nenhum. E depois arrancou a cabeça do capitão pirata daquela tripulação. É algo assim, tipo, de você olhar e falar, realmente o governo mundial faz uma lavagem cerebral nos agentes da CP0. Eu acredito que esse líder da CP0 aí, ele não queria agir dessa forma. Talvez ele tivesse até um coração bondoso. Eu não sei como ele faria para contrariar uma ordem do governo mundial. Talvez possamos ver algo assim mais para frente com Rob Lute. Quem sabe Rob Lute pode um dia acabar querendo, sei lá, ir contra o comando do governo mundial. Seria muito legal ver uma coisa assim acabar acontecendo mais pra frente. A cena muda e podemos ver a capital das flores, onde o festival já está quase acabando. Em seguida, podemos ver a continuação da batalha de Luffy versus Kaido, onde teremos todo o restante do episódio focado nessa batalha. Luffy está usando o seu modo Snakeman para atacar Kaido e podemos notar que Kaido ainda está um pouco bêbado. Um ponto legal dessa cena é que Luffy está usando vários golpes com movimentos aleatórios e assim cria uma dificuldade maior para Kaido desviar e bloquear os seus ataques. E nesse momento temos uma das cenas mais incríveis e mais hilárias desse episódio, que é quando Kaido usa o seu modo bêbado sedutor para pedir a Luffy para que ele pare de atacá-lo. E eu já quero adicionar mais uma curiosidade aqui para vocês, porque no anime a legenda ficou diferente da legenda do mangá. Ou seja, no anime ficou como se Kaido estivesse usando o seu modo bêbado pidão, já no mangá ficou como se Kaido estivesse usando o seu modo bêbado sedutor. E como Kaido acaba soltando uma piscadinha ali para Luffy, para pedir que Luffy parasse de bater nele, eu acho que o modo sedutor, a palavra sedutor, ficaria mais engraçado. Porém, como eu não sou japonês e eu também não entendo japonês, eu não sei dizer qual seria a escrita correta. Mas eu acho que o modo sedutor ficaria mais legal, tanto que quando eu vi essa cena no mangá, eu me acabei na risada. E no anime também, eu acho que não fez muita diferença, não sei. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam, se tem alguma diferença, ou se para vocês tanto faz modo bêbado ou modo pidão. Podemos ver então que Kaido resolve começar a usar o seu Haki da observação para desviar dos ataques de Luffy. E em seguida, ele se transforma em um dragão e usa o seu modo bêbado ladrão para copiar o estilo de golpes aleatórios de Luffy para atacá-lo. Depois disso, ele consegue morder e engolir Luffy. Em seguida, ele cospe Luffy novamente e o ataca usando um Borobrace a queima-roupa que acerta Luffy em cheio e o empurra para longe, criando um buraco do topo do castelo de Onigashima que atravessa a ilha inteira, parecendo com o que Law e Kid fizeram com Big Mom. Reparem bem nesse buraco que Kaido fez aí no topo do castelo, porque ele vai ser muito importante nos próximos episódios.
Nessa cena aí eu fiquei pensando, rapaz, Kaido é brabo demais. Primeiro, confirmou o haki da observação dele. E, ao que tudo indica, Luffy estava usando o haki da observação também contra Kaido já há bastante tempo. E aí Kaido começou a usar agora justamente para mostrar que ele também tem essa habilidade. E a outra coisa que eu achei bastante legal é que todo o trabalho em conjunto que Law e Kid teve para derrotar Big Mom, como por exemplo, Law usou a espada para atravessar a ilha de Onigashima e Kid usou o seu laser magnético para derrubar Big Mom, todo esse trabalho que eles tiveram aí, Kaido fez em questão de segundos, usando apenas o Boro Brief. Ele conseguiu criar uma cratera do topo da ilha de Onigashima até o final da ilha e conseguiu derrubar Luffy. Só que Luffy, que não é besta nem nada, ele sai do seu modo Snakeman e entra no seu modo Pandaman para que assim ele possa começar a voar e consiga escapar do Boro Brief de Kaido. Luffy então se lembra do que o povo de Wano vem sofrendo e diz para Kaido que vai derrotá-lo porque tudo isso é culpa dele. Kaido então diz que os samurais são fracos e que ele derrotou o povo todo de Wano. E já que eles permitiram que isso acontecesse, eles merecem passar por tudo isso. Luffy então retruca gritando dizendo que os samurais são fortes. E mais uma vez, Kaido responde dizendo para Luffy parar de elogiá-los, afinal de contas, vencedores não precisam de elogios. E aí é que tá, Kaido chamou os samurais de Wano de fraco, até mesmo Oden, que ele já tinha derrotado antes. Então, eu fiquei me perguntando, por que é que Kaido tá comparando esse nível de força pra ele tá chamando os samurais de fraco? Será que ele tá pensando, poxa, forte só é Roger, Shebeck, Barba Branca, Big Mom, Garp? Por que, irmão? Se ficar comparando desse jeito, todo mundo é fraco. Esses personagens aí são todos fora da curva, como se fossem de outro planeta. Então essa comparação chega até a ser injusta. Você, por exemplo, a ilha onde Nami morava, que acabou sendo dominada por Arlong, pô, ali sim o povo todo era fraco porque Arlong era fraco. Então aí você tinha uma comparação. Mas você pegar um Kaido, que é absurdo, e querer comparar com vários outros personagens, não dá, porque poucas pessoas conseguem enfrentá-lo. Então Kaido, menos um pouquinho, não é que os caras eram fracos, é que vocês que são fortes demais. Voltando para o episódio, podemos ver Luffy criando o Overkong Gun, que é muito parecido com o King Kong Gun que Luffy usou para derrotar Doflamingo. Porém, a palavra Over é para destacar que ele está usando o haki do rei no golpe. Então galera, como eu disse aqui, esse golpe é parecido com o golpe que Luffy usou contra Doflamingo. A diferença é que tem haki do rei nele. E eu tenho a ousadia de dizer que se Luffy acabasse acertando esse golpe, que ele vai acertar em Kaido agora, em Doflamingo, era caixão e vela, não dava para Doflamingo tancar de jeito nenhum, porque é um golpe totalmente imbuído de haki do rei. Porém, com Kaido a coisa é diferente. Kaido não só suportou a pancada de Luffy, como usou o seu modo bêbado brigão para contra-atacar usando sua bágua, assim acertando um golpe poderoso em Luffy que quase fez com que ele perdesse a sua forma do Gear 4. Luffy então segura o ar que estava saindo de dentro do seu corpo, e um fato curioso aqui é que Luffy até mesmo chega a pegar aquela nuvem de ar que fica em volta de sua cabeça para sugá-la novamente para dentro do seu pulmão, como se aquilo fosse o que segurasse a sua transformação, ou seja, aquilo faz parte de sua energia. Luffy então consegue estabilizar a sua força e tanto ele quanto Kaido resolvem dar seus golpes finais um no outro para decidir aquela luta. Porém, quando um estava prestes a atingir o outro, o agente da Cip Zero aparece e segura o braço de Luffy, assim o impedindo de atacar Kaido. E como Kaido já estava com seu golpe no meio do caminho, ele não consegue parar. E ao mesmo tempo, ele começa a se lembrar do que aconteceu na batalha dele contra Oden, onde também houve uma intromissão na qual ele não esqueceu até hoje. E assim como aconteceu com Oden, Kaido acerta uma baguada poderosa em Luffy e podemos ver a cara de desespero de Kaido. Afinal de contas, as lutas na qual ele estava mais se divertindo, ele não pôde obter uma vitória de maneira justa.
Então, família, essa cena ficou incrível demais, muito linda. Você olhar para o rosto de Kaido e ver ali o desespero e a tristeza em seu olhar por não ter conseguido finalizar uma batalha da maneira que ele queria. Eu tô achando que esse agente da Cip Zero aí tá correndo um risco muito grande em ter inventado de querer atrapalhar a luta de Kaido. Se vocês se lembram bem, a última pessoa que fez isso, que atrapalhou a luta de Kaido contra o Den, foi aquela bruxa velha, e Kaido matou ela. Então, a gente da Cip Zero vai correr um risco muito grande aí agora, depois do que ele fez. Outra coisa que eu achei bastante legal também, foi ver Luffy pegando aquela nuvem que fica em volta de sua cabeça, ali de seu pescoço, e tentando trazer para sua boca para sugar, como se estivesse indicando que aquilo é sua energia. Ou seja, Luffy tá emandando energia pelo seu corpo, é tanta energia dentro dele que tá emandando para o lado de fora. Pelo menos é o que dá a entender. Eu achei esse ponto válido. Quem sabe um dia a gente criar umas teorias diferentes. Eu acho que até agora não tem como teorizar muito. Mas daqui para frente a gente pode tentar criar algumas ideias mais relevantes a respeito disso. De qualquer modo, galera, a gente vai ter que esperar 2 semaninhas aí para ver o que vai acontecer no próximo episódio, ver pelo menos Zunisha falando Joy Boy voltou. Então, vamos esperar, né? Não tem jeito. E como vocês já sabem, por hoje isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.